ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Sobre o capítulo 2, versículo 9 é o Põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, a triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. E as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se,
as ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas e ao redil voltou. Olha aí a leitura. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem de ir. Jesus é que te ama e te quer bem, chuvas e bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está,
Deus abriu o caminho desse mar, e você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho desse mar, e você vai passar e cantar de lá, só o... Boa tarde, meus irmãos. Shalom Adonai. Que a paz, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Amém. Nos renovando, nos restaurando, nos dando sabedoria e discernimento da sua palavra, para que possamos a cada dia aprendermos mais e a cada dia lutarmos contra nós mesmos, que é o único inimigo que a gente tem, e nos aproximarmos dele cada vez mais e realizar os seus projetos e propósitos aqui na terra. Amém? Vontade. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos, irmãos. E mais uma vez estamos aqui para, na verdade, cultuarmos a Deus, né? A nosso Senhor Jesus Cristo, e dar graças pela misericórdia dele que se renovou mais uma vez na manhã de hoje, nas nossas vidas. Começando mais essa live, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer a revelação da sua palavra para as nossas vidas. E já escolheste aí? Pode ficar no texto aí mesmo. Nós vamos até na primeira aqui para você ver. E se for aí, tem que ir até o último. Até o 21 aí que... Vamos até o 21, né? Até o último? Não, o 8. Porque o 21 já é o último. Ou tu vai até o 8? Você quer que vá até o 8, né? Não, porque o 21 é outro. Né? É. Tá certo, com certeza. Aqui, agora que eu não... Oh, meu Deus. Não tinha observado aqui. Eu li aqui. Irmãos, eu vou fazer a leitura aqui. Inicial aqui. Nós vai fazer tudo aí, eu vou dando só um apoio moral hoje. Hoje ele hoje trouxe prontinho aqui, direto do reino de Deus. Não, calma aí. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. O livro, capítulo. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Amém, Jesus. Amém, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saibais do que convém saber, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros,
e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ora aí, Roberto. Vamos sim. Amém? O texto que o irmão leu agora, e que vai ser o tema da mensagem de hoje, pela revelação de Deus, em nome de Jesus Cristo, está no livro de Romanos, o capítulo é o 12. E os versículos vão do 1 ao 8. Amém? Então vamos orar. Amado Pai, meu Deus, grande e glorioso, soberano Deus, Criador dos céus e da terra e de cada um de nós. Eu te peço em nome do meu Senhor Jesus Cristo e te agradeço pela palavra dada ao irmão e pela revelação que tu já tem colocado em nossos corações. Sim, Deus. Fala conosco conforme estamos precisando, fala conosco porque tu sabes cada um de nós o que está precisando ouvir. Fala em nossos corações, prepara nossa alma, Sim, nosso Pai. espírito, nosso coração, É verdade, Senhor. para que nós possamos ouvir tua palavra, entender e assim, Senhor, possamos saber o propósito que tu queres com a palavra de hoje em nossos corações, em nossas vidas e em nossas famílias. Eu te agradeço, Senhor, pelas tuas misericórdias que são estendidas de geração em geração, pelo teu amor, pela tua graça, pelo livramento de cada dia. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um de nós e nossos familiares. Tudo isso eu te peço para tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou dar uma compartilhada aqui, Pode, irmãos. fica à vontade. Estou partilhando aqui também com os outros aqui, irmãos, para nós darmos início. Então, enquanto o irmão aqui está fazendo o compartilhamento da mensagem, eu quero adiantar aqui que o irmão Solimar, de Campina Grande, ele nos mandou um vídeo logo agora, uns 20 minutos antes, um vídeo de uma mensagem muito boa, muito poderosa, muito verdadeira, que faz até parte dessa leitura daqui também, né? Onde ele fala que nós, João, em sua epístola, ele orientando aos seus, né, a nós cristãos, a nós, e ele diz o seguinte, que nós tenhamos amor ao próximo, tenhamos sabedoria, né, tenhamos bons atos, e o texto de hoje também trata-se disso, né? O irmão Solimar é um cara usado por Deus, é um cara temente a Deus, que busca Deus, né? Homem comum igual a qualquer outro, nem é mais nem é menos que ninguém, mas é um homem que busca cada dia a aproximação de Deus. Eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, né? Eu quero aqui deixar meu abraço, meu beijo no coração seu, meu irmão, de sua família. Sabe que eu gosto muito de você e estou com saudades, faz muito tempo que eu lhe vi. E obrigado pelo vídeo que tem mandado. O vídeo está aí, eu postei no Facebook antes da live, amém? Então, o irmão Roberto aqui está terminando aqui de fazer o compartilhamento. E eu vou só começar aqui para não ficar parado. Já Vai? terminei. Ok, então o irmão Roberto aí vai dar andamento o serviço que hoje é dele, amém? Nossa, Que Deus te abençoe e te use em nome de Jesus Cristo. daqui a pouco a gente passa, né, irmão? Porque a gente trabalho nosso aqui é entre os dois. A gente uma hora vai aqui, o Espírito Santo dá para um, depois a gente parte para o outro. Porque com a gente não tem um só aqui na direção. O Espírito Santo que é quem dirige aqui o culto e a revelação sai num só. Porque o trabalho nosso sempre foi dupla mesmo, né? Consagração a Deus, a liberdade e o uso de seus dons. E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele está dizendo aqui, eu oro, irmão,
eu oro e peço pela misericórdia de Deus a todo instante, pela compaixão, por este amor do Senhor Jesus Cristo, orando pela vida de cada um de vocês. Que se apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Aqui ele está pedindo, ele está fazendo essa petição a Deus com tanto amor, com tanta compaixão, para que nós, naquela época ele estava pedindo por ele, mas isso vem para nós hoje, que nos apresentemos o nosso corpo santo e agradável a Deus, um corpo limpo, puro, separado das coisas que não agradam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que nos apresentemos sempre a Deus sem mácula, sem mancha, né? Sem ter algo que nos acuse diante de Cristo. Para que Deus possa receber as nossas orações e Ele possa vir a entrar com providência, ouvir as nossas orações e atender as nossas petições, as quais as nossas necessidades são muito grandes, e são as nossas necessidades espirituais, as nossas atribulações, os momentos difíceis de nossas vidas. Um culto racional. Culto santo e agradável a Deus, um culto racional. A pessoa, nós temos oferecer esse culto, como posso dizer a palavra, Espírito Santo de Deus, onde nós tenhamos a consciência, uma consciência limpa e pura, daquilo que nós fazemos e necessitamos. É o que nós precisamos para o nosso dia a dia. Aí no 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje as pessoas não estão conseguindo, parece, enxergar a realidade do que está acontecendo no mundo. Tudo que está sendo trazido às pessoas, a maioria estão aceitando e achando isso numa conformidade tão grande, que está achando que tudo isso é normal. Seja ela numa vestimenta, no modo das pessoas hoje, até se relacionarem. Hoje casamentos está sendo umas coisas que as pessoas acham que hoje em dia não é necessário nem mais ir num cartório, nem mais ir numa igreja, achando que é normal hoje a pessoa viver junto, já é o suficiente, que Deus recebe, Deus aceita. O mundo ele vem oferecendo tantas coisas para o nosso corpo, a nossa carne, as quais, irmãos,
O que o mundo ele traz, na verdade, não é ruim, não. O que o mundo oferece são coisas que agradam justamente a nossa carne. E ela desagrada a Deus. Veja que são coisas que são totalmente, que faz com que ela nos separe do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe uma conformidade que as pessoas acham que isso aqui é normal, não dá nada não. Dentro das igrejas nós podemos observar como está a conformidade das pessoas. Irmãos na moda. Sabe, irmão Roberto? Com aquelas roupinhas justas, coladinha. Onde esses irmãos, eles até agora não estão entendendo que isso é uma coisa que vem mudando, na verdade, a cada década, de 10 em 10 anos, muda o sistema de viver da raça humana. A cada década, pode prestar atenção que há uma nova moda, uma nova onda, onde muitos entram dentro dela. Só abrindo um parênteses aqui, não é que roupa traz santidade ou salvação, não. Porque a gente vê muitos irmãos e irmãs bem granfinozinhos, bem compostos na roupa, mas aí são só a misericórdia. Mas o que a gente está dizendo, o que o irmão Roberto, eu entendo que ele quer dizer, é vestir-se, comportar, de respeitar o seu corpo. Você mesmo respeitar o seu corpo, não é outra pessoa falar para você. É você vestir e dizer, eu estou composta para entrar na presença de Deus, para andar na presença de Deus, para andar com Deus. Eu acredito que justamente. Porque é isso aí, que ia chegar um pouco mais na frente, mas amém, glória a Deus, é isso aí. Então, desculpa. Não, é isso aí mesmo. Então, o que é que acontece? Hoje não temos que, porque claro que a própria palavra de Deus, Jesus Cristo fala, que quem é de Deus, a roupa não salva ninguém, não santifica ninguém, mas quem é de Deus sabe o que usar. Porque quando fala da sensualidade, e já está englobando toda essa situação. Não só os homens, não. Porque os homens, eu estou me referindo, começando aos homens, mas também aqui vem para as mulheres, que a palavra de Deus não só fala para um, fala para todos, que é o corpo. É o corpo. E nós vemos, estamos cansados de ver. Nós temos que usar aquilo que agrada a Deus, não que não agrada ao meu corpo. Porque se for pelo meu corpo, ele vai querer estar, na verdade, até sem nada. E é o que acontece. Nós temos a parte que a sensualidade, ela, para muitos, até homens mesmo, acham que a sensualidade só abrange as mulheres. Mas não, ela vem para os homens. Nós não estamos falando em questão das condições, porque as condições de cada um, isso aí é um problema deles aí que não tem nada a ver. A gente usa, quando a gente é as condições da pessoa, se você tem aquilo, você usa aquilo, está recebido diante de Deus. Mas para isso a pessoa vai trabalhar para começar a mudar também a presença de Deus. Porque Deus vai te dar as condições. Agora, porque você está tendo as condições, não significa que você tem que andar em conformidade, igual aqui o versículo está dizendo. Nós temos que ser transformados também. Não é, eu estou dizendo aqui que você tem que estar vestido dentro de um paletó, não. É a questão da moda. Não só nisso. Porque a questão do versículo, quando eles não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tá aí, o Espírito Santo, ele te dá o que serve para você e o que não serve.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nisso aqui, toda vez que a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus começa a operar na vida da gente e a gente começa a notar. A gente começa a notar, é notório, quando você está fazendo a vontade de Deus e ver que Ele começando a operar, porque você está sendo obediente a Ele. Porque a vontade de Deus na nossa vida é que nós estejamos bem. Primeiramente, diante dele. Segundo, ele vai nos tratar da maneira, ele nos vai dar as condições para que nós estejamos bem, nos sentindo bem com aquilo que ele está nos dando. Nós estamos felizes com aquilo que ele está nos suprindo, as nossas necessidades. E você vai estar em paz espiritual e vendo que aquilo ali que você está fazendo é agradável aos olhos diante de Cristo. E nisso você sente aquela paz de espírito, e a tranquilidade e aquela felicidade no seu interior. Aleluia, Jesus. Porque não estou falando aqui, irmãos, não estou falando diretamente das condições de ninguém aqui, não. Nem estou querendo ensinar. Mas a palavra de Deus está dizendo que não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Então saibamos nós escolhermos de que forma nós vamos se apresentar diante de Cristo. É como se fosse uma oração. Quando você está dentro do seu quarto, você vai dobrar o seu joelho. Você vai chegar diante de Cristo do jeito que você nasceu? Porque há casos que você pode orar nessas condições, conforme vamos ver qual é o tipo de enfermidade que você está. Mas em condições, muito bem. Você tem que ter uma roupa. Você tem que se reverenciar e tem que respeitar a santidade de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em vós. Então eu não devo me levantar e orar de qualquer forma diante de Cristo. Essa é a renovação do vosso entendimento. Que nós temos que saber como nós estamos nos apresentando diante de Cristo. Não é só na igreja. Agora também não significa que na igreja eu vou ter que me apresentar diante de Cristo de uma forma e também depois que eu sair eu também vou mudar totalmente agora a minha forma. Porque eu não, pelo fato de você sair de dentro da igreja, significa que você saiu da presença de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim também vem as vestimentas das mulheres, né? Então todos nós devemos usar o nosso entendimento sem chamar a atenção, porque querendo ou não, termina desagradando ao Senhor e a gente termina atrasando o nosso lado. Não é que você está fora da presença de Cristo. Mas nós só começamos a agradar a Deus quando nós estamos fazendo a vontade dele, irmãos. Quiser dar uma continuidade aí, pode fazer, irmão. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba porque, pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dar continuidade aí? Você é quem sabe. Pode ir. Dá sequência aí. Amém? Amém, porque... Bem, meus irmãos, o irmão Roberto entrou na linha, né, nas mudanças, para a gente não se conformar com as coisas do mundo, para a gente, no encontro com Cristo, ter uma renovação
de caráter, de comportamento, de palavras, de conversas. Né? Isso a palavra de Deus diz. Diz que aqui no versículo 1 também diz que o nosso corpo seja apresentado como sacrifício, né? Sacrifício vivo. O que é que quer dizer isso, sacrifício? O que se sacrifica é o que se mata. Então, que nós matemos a nós mesmos na carne. Que sejamos cortados da nossa carne os desejos, para que assim, aos poucos, cheguemos à vontade de Deus. No versículo 1 ainda diz que que o sacrifício seja santo, vivo, primeiro, santo e agradável, né? Que nós, ao invés de estar querendo santificar os outros, se santifiquemos a nós mesmos. Paulo está dizendo aqui pela graça de Deus. Em vez de a gente estar dizendo, fulano deve ser santo, fulano devia ser santo, eu e você devem dizer o seguinte: eu preciso ser santo. Corpo em sacrifício a Deus. Até porque ele começa dizendo o seguinte: é pela graça. Olha, pela graça. A salvação é independente. Você apontando o erro de A e outro, não vai dizer que você é santo. Não vai deixar você mais santo ou sem pecado. O que vai deixar você mais santo e mais perto de Deus é você olhar para si mesmo e acusar você mesmo. Eu olhar para mim mesmo e acusar a mim mesmo. É aqui que está dizendo isso. Né? Santo e agradável a Deus. Porque o que agrada a Deus é isso. Né? A gente está apontando os outros. É nós estarmos apontando a nós mesmos. E é um culto racional. No final do versículo, diz que é um culto racional. O que é racional? Com sabedoria. É um culto dentro da vontade de Deus. O que é um culto? É uma reverência. É uma reverência a Deus dentro da sabedoria, oferecendo nós mesmos a Deus. Então paremos de dizer o seguinte: não, que fulano deve, ciclano deve, não. Eu que devo a mim mesmo, você que deve a você mesmo. Se quiser. Né? Também não é obrigado. No versículo 2 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, isto é, não vá deixar-se levar e se prender às coisas deste mundo, porque é muito agradável. Diz Tiago, gosto de repetir este texto, Tiago 4:1, né, que o espírito da gente, que as coisas que são de santa dos céus, e a nossa carne, que as coisas desse mundo, porque vem dela, né, e não agrada a Deus. Então aqui está dizendo isso. Diz o seguinte: que depois que a gente encontra Jesus, que nós tenhamos uma transformação. Né? Como eu falei no princípio, precisamos, como o irmão Roberto falou, precisamos ser transformados. Né? E a primeira transformação não precisa ser da sua aparência. Deve ser, lógico, com o tempo. Mas você precisa primeiro da transformação interna. Você precisa ter dentro de você, fazer uma reviravolta, uma limpeza e uma transformação aos poucos, conforme a sua força. E quando não tiver, clamando a Deus. Depois dessa transformação interna, que são seus pensamentos, seus atos, né, seus desejos, seus sentimentos. Aí você vem para a parte externa, como disse o irmão Roberto, se vestir compostamente, tanto homem como mulher. A roupa não traz santificação e muito menos salvação, mas você se vestir comportadamente na presença de Deus, você agrada a Deus, que é maneira respeitosa. Tire você, irmão Roberto, eu ou você, que vai na presença de um juiz, uma audiência, você não vai de todo jeito. Sim. Você, mulher, não vai de todo jeito. E nós vemos hoje, irmão, nas igrejas, os irmãos e as irmãs, como diz você, com roupinhas modernas. Né? Os irmãos, as roupas são tão coladas que a gente vê a hora sair pelo pescoço, as cores de baixo. As mulheres, as roupas são tão coladas que a gente vê cada detalhe do corpo. E aí não há santidade. A roupa pode ser do tamanho que for. A roupa pode ser da marca que for. A roupa pode não ter nenhum detalhe, mas só o fato de estar detalhando cada parte do seu corpo, meu irmão, já está diante de Deus indecente. Né? Isso está diante de nós indecente porque desperta isso, alguma visão e um olhar, um desejo no irmão, no próximo. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós andemos despertando desejo nos outros. Deus quer que nós andemos despertando desejo aos olhos dele, que é a graça. Aleluia, glória a Deus. Que é a graça. Verdade. Então, continuemos. Eu estou só aqui dando os contornos do que o irmão Roberto falou. Amém. Se eu estiver falando alguma coisa, também pode complementar, se você estiver no raciocínio, meu irmão. No versículo 3 diz o seguinte, que pela graça que é dada a cada um de nós, Paulo fala dele, mas pela graça que é dada a cada um de nós, cristãos, diz que nós somos membros, que nós devemos saber o que nos convém saber, na medida que nos convém saber. Meu irmão, qual é a medida que convém a nós saber? Na medida que da nossa responsabilidade, na medida que nós galgamos ou almejamos. Não há limite de sabedoria para Deus nos dar, não há limite de dom. Deus é quem sabe o dom e a sabedoria dá a cada um.
Mas a gente tem que saber o que está proposto. Porque tem gente que quer ser pastor, mas só quer pregar, não quer cuidar das ovelhas. É mole. Tem gente que quer pregar, mas quer ser pastor. Ou então quer ser pastor e não quer pregar, não gosta de pregar. Você está entendendo? Então começa os controvérsias. Tem gente que quer fazer tudo. Tem gente que quer ser pastor, ou que é pastor, que prega, que canta, que assovia, que toca, não dá espaço para ninguém. E aí é onde está o problema. Se Deus está dizendo que nós somos membros de um corpo, cada um tem sua função. Você pode saber pregar, cantar, tocar, mas se tem outras pessoas que fazem essa função dentro da nossa igreja, devemos dividir para cada um com a sua função. É isso que diz aqui. Diz que, pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós, quer dizer, ele está dizendo ao corpo todo da igreja, não saiba mais do que se deve saber, porque também a sabedoria em excesso leva a gente ao desvio, à perversão ou à perdição também. A gente deve saber na medida que se aproxima de Deus. Quando a gente começa a saber demais, buscar e aprofundar em conhecimentos e começa a se afastar de Deus, elevando o nosso ego, isso aí não é bom. Então nós aprofundemos nas leituras, nos conhecimentos, conforme não nos afaste de Deus, conforme não tomemos a posição de outros ou não queiramos tomar a posição de outros. Cada um no seu lugar, cada membro fazendo a função do seu corpo. A qual nos leva a chegar à soberba, em direção à soberba. É, exatamente. E diz a seguinte, mas que saiba com temperança, é outro problema também. Tem muita gente que sabe mesmo, irmão Roberto, mas não tem a brandura. E como sabe, levanta, o irmão Roberto usou o termo agora, a arrogância, a prepotência, a vaidade, porque sabe demais e acha que ele é o domínio de tudo. Às vezes eu me pego num negócio desse de vez em quando. E qualquer um que sabe, que se aprofunda em conhecimento, se pega nisso, porque nós somos humanos. E aí depois a gente vai refletir e dizer, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Porque a gente aprende um pouquinho hoje, amanhã já se acha um bambambam. A gente aprende um pouquinho amanhã, mas é Deus quem está dando o conhecimento. E ele está dizendo o seguinte, com temperança, a gente pode saber a medida e aprofundar, mas que a gente não perca a humildade. A gente não perca a brandura de Deus. A gente não perca a essência de Deus em nossas vidas. E diz assim, conforme a medida da vossa fé que Deus repartiu em cada um. Também a gente deve aprender na medida da nossa fé, porque se a gente começar a aprender coisas ou adquirir conhecimentos e a gente não tem uma fé fundada, consistente, meu irmão, a gente termina se pervertendo. Digo eu, porque na faculdade de Direito lá, onde a gente vê muitas pessoas inteligentíssimas, que não é o meu caso, né, e a gente vê pessoas inteligentíssimas mesmo, que eram do Evangelho e se desviaram. Porque se aprofundar tanto em sociologia jurídica, psicologia jurídica, ciências políticas, ciências jurídicas, começa a se aprofundar e termina trilhando outro caminho, porque ele começa a desacreditar realmente do que se acontece na Bíblia, do que se tem na Bíblia. Então, como a fé não estava resistente a todo aquele conhecimento, a pessoa termina se afastando. É por isso que a gente deve ter na medida. Se a nossa fé é limitada a um certo ponto, não queira crescer mais que aquilo, porque vai estourar. E você vai terminar saindo daquela fé. Ou eu também. No versículo 4, diz o seguinte. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Esse versículo 4 foi o que eu falei anteriormente. Né? Que tem pastor que quer pregar, tocar, cantar. Tem cara que não quer ser pastor, não quer nada, mas quer pregar todo dia e quer exercer a função de pastor, mas não quer ser pastor. Já o pastor, ele quer ser pastor, mas quer fazer tudo quando tem outras pessoas que fazem, sobrecarregando o peso dele. E esquece até do conselho que Jetro deu a Moisés. Cara, é muito peso para ti, então divide, cada um tem uma função aí. Né? Bota uns para ir visitar, outros para cuidar das finanças, outros para cuidar do social da igreja. Né? E cada um dividir a sua função, porque cada membro da igreja é um corpo de Cristo e cada um tem sua função. Então, mesmo que nós saibamos fazer tudo, mas que dividamos com cada um a sua função para não nos sobrecarregarmos e termos tempo para nós mesmos e para a nossa família. Porque diz a palavra de Deus, aquele que conhece a Bíblia ou que crê e que não cuida dos seus é pior do que os que não creem. Então, continuemos. Então, como nós fazemos parte, você sabendo fazer tudo, mas dividindo, você não deixou de ser importante para o corpo de Jesus Cristo. Eu não deixei de ser importante.
Quando nós dividimos a tarefa, nós estamos dando aos órgãos do corpo de Cristo, cada um a sua função, e a responsabilidade de cumprir a sua função também. Isso é muito importante. Né? Até em casa mesmo, eu vou puxar aqui, abrir um parênteses e abrir para nossas casas. Muitas vezes a gente não atribui funções aos nossos filhos. A gente deixa eles lá, e a gente quer fazer tudo, e eles lá só deitados, feito uns príncipes e princesas. E aqui está errado diante da luz da Bíblia. Porque nós devemos atribuir funções, olhar se está sendo bem feita, e depois cobrar, se não tiver. Porque isso nos ensina a sermos responsáveis. E dentro da obra, fechando parênteses, dentro da obra de Deus, é a mesma coisa. Quando a gente divide funções para as pessoas, as responsabilidades, a gente depois vai ver quem é responsável, quem não é, quem tem compromisso com Deus, quem não tem, quem faz por amor, quem não faz. E a gente vai conhecer cada um que está ao nosso lado. No versículo 5 diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Individualmente somos membros uns dos outros. Importantíssimo isso. Veja só, o texto diz o seguinte no versículo 5, que nós, todos nós, seres humanos, nós somos muitos, verdade, são mais de 7 milhões. Porém, somos pertencentes a um só corpo, somos pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos muitos, mas quando somamos bilhões, né? Quando somamos tudo, nós fazemos parte de um corpo só. Sabe o que quer dizer isso, irmão Roberto? Não existe unidade. Ou melhor, unidade existe, mas não deveria existir. Porque o que é unidade? São várias pessoas ou vários grupos religiosos, cada um no seu lugar, trabalhando para o reino de Deus. Unidade separada, trabalhando para o reino de Deus. Está equivocado. Nós devemos ser uma unicidade, sermos todos em um corpo só. Olha aqui, se eu tirar isso aqui de mim, vai tornar-se inútil. Veja que são separados, mas têm a mesma função para o meu corpo. Assim deveria ser as igrejas, denominação A, congregação B, denominação A, ministério B, ministério A, mas deveriam ser um só, porque fazemos de um corpo só. E não, nós começamos a degladiar um com o outro, uma concorrência, uma competência, ou de crescimento financeiro, ou de conhecimento, ou de santidade, ou de que seja lá que for. Não fazendo separação das denominações, não, mas do trabalho de Deus que nós temos, né? Justamente, eu não estou falando disso, eu estou falando o seguinte, que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser unidades, mas devemos ser unicidades, que é diferente. Unidade é muitos grupos unidos em um grupo só. E unicidade é todos os grupos sendo um. E nós devemos ser unicidade. Nós somos um corpo. Se somos um corpo, não podemos ser divididos. Devemos ter funções diferentes e não sermos divididos. É verdade. Então é isso que acontece. E o Paulo, escrevendo aos Romanos, está falando isso aqui. Né? Está dizendo que somos muitos, mas somos de um só corpo. Então paremos, sabe o que ele está dizendo? Você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que ninguém, nem você. Sua denominação não é santa e nem melhor do que a de A, de B. E aqueles que você chama de seita, você também se chama de seita. Porque se eles são seita e buscam levar para o reino de Deus, eles estão com aquele mesmo propósito que disseram assim: Senhor, tem uns ali que pregam em teu nome, expulsa demônio, ressuscita, cura tudo, mas não é da nossa denominação, não é evangélico, não é cristão, não é apostólico. Vamos expulsar esses caras daqui, vamos cortar eles, que eles são uma seita. E Jesus disse: não é assim não, tu não está entendendo o mistério ainda não. O mistério é o seguinte, que com quem nos junta, com as pessoas que com a gente junta, com a gente está junto. Agora aquelas pessoas que com a gente separa, não faz parte da gente. Eles estão separando? Não, eles estão fazendo o quê? Juntando com o reino de Deus, então são dos nossos, rapaz. Para de chamar ninguém de seita, vai cuidar da tua vida, da tua denominação, eu vou cuidar da minha vida, da minha denominação. Quem é você para separar pessoas por causa de um estudo bíblico de teologia? Para começar, a teologia, os livros da Bíblia, quem separou foram padres. E vocês criticam tanto padres, rapaz? Por que a gente critica tanto os padres se a gente é direcionado por um livro que quem dividiu todo em ela e disse que o que era e o que não era foi um padre, diga. É. Então vamos parar com essa babaquice, cara. Com essa guerrilha. Nós trabalhamos em um corpo só, cara. Nós fazemos parte de um reino só, acredito eu. Anunciar o reino de Deus, nós estamos aqui para isso. Acabou-se, meu irmão. Se eles chamam por A ou por B, ninguém não estão dizendo que vai para o reino de Deus, não estão levando lá. Se não estão, é problema de Deus com eles, não é seu e nem meu, não. Ou então pega a tua Bíblia aí e rasga, porque quem separou isso aqui, quem disse o que era apócrifo e o que não era, foram padres, foram papas. Não foi nenhum pastor lá, não, que foi lá separar isso, não, cara. Eu fico revoltado com isso, meu irmão Roberto, com essa separação. A falta do conhecimento. Pelo amor de Jesus Cristo, vamos ser um corpo só. Vamos até apoiar eles em algumas coisas, no que convém para o reino de Deus.
Vamos mostrar a eles, e eles mostram, como eles mostram a nós, caridade, compaixão. Porque eu vi muitos que caíram aí e viraram as costas. Os evangélicos cristãos levaram as costas. E quem foi atrás deles foi pessoa da igreja católica, dizendo, meu irmão, continue a caminhada. Ninguém é mais santo que você, nem mais pecador não. Continue, Deus é contigo. Então veja qual foi a obra de caridade que fizeram. Veja aí quem foi o samaritano. Então vamos parar com isso, rapaz. Santidade só há em Deus. A gente luta pela salvação. A gente luta contra o maior inimigo, que não é tu não, que é meu irmão não. O meu maior inimigo sou eu. Porque eu que me levo à minha perdição. Tudo que te leva à tua perdição. Porque a salvação é individual. Tem que ter a lapadinha, meu irmão. Tem que ter, porque o texto diz isso. Justamente, é tanto que uma coisa que o crente ele tem que entender e prestar atenção, é justamente na hora de uma enfermidade, essas coisas. Pode observar que eles se solidarizam com a situação das pessoas, que eles vão à casa das pessoas e eles vão lá para rezar. Você não pode ir na casa deles para ir lá para orar? Qual a diferença, meu irmão? Vá lá e faça a sua parte, que é isso que eles querem. Eles vão receber, eles estão recebendo. Nós não temos que nos separar. Se nós estamos aqui justamente, Jesus Cristo veio justamente para todos nós estávamos na mesma posição. E não é defendendo religião, não. Se a gente critica eles que idolatram imagens, pior, eu e você, que idolatra ser humano. Justamente. Porque eles idolatram imagem, é igual essa garrafa. Eu idolatrar essa garrafa, ela não tem sentimento, não tem reação. Agora imagine eu e você adorando um pastor que vem pregar na igreja e enche. Um pregador que vem lá não sei de onde e enche. Aí quando é o irmãozinho lá, o presbítero, o diácono, só dá 3, 4 pessoas. Isso não é idolatria não, meu irmão? Nós não vemos dentro da nossa igreja hoje como está... Se é o irmão Roberto que vai cantar, só vai 4 pessoas. Se sou eu que vou cantar, 4 pessoas. Mas se vem um cantor gospel aí, enche as igrejas. E tem mais, não tem mais nem guerra de denominação. O que é batista, o presbiteriano, congregacional, Assembleia de Deus, católico. Meu amigo, enche Então paremos com essas divisões, meu Deus. Pelo amor de Jesus, eu faço igual a Paulo. Eu rogo-vos, irmãos. Eu rogo-vos pela compaixão de Deus. Paremos com isso. De que adianta? A própria Bíblia da Palavra de Deus diz. De que adianta? Nós vamos ser crentes entre nós mesmos? Não tem como, irmão. Que bem nós estamos fazendo? Criando repulsa com as pessoas que não conhecem a palavra direito. Nós temos que sair e justamente é para essas pessoas aí, que estão tudo aí, e não misturar uma coisa com outra, porque você é disso, você é daquela, eu não posso. Pode sim. Não só pode como deve. Não só pode como deve, é uma obrigação nossa, sairmos e chegarmos e falarmos de Cristo. Quando ele quiser falar da forma dele lá, deixa ele falar, ouça também. A própria palavra diz que se teu irmão, ele te chamar para andar uma milha, ande 2 com ele. Então ouça seu irmão também, ouça da forma que eles vão falar. Depois você apresenta Cristo da sua maneira para ele. Faça como Paulo, apresenta o Deus desconhecido. Justo, cara. Que oportunidade maravilhosa você conversar e vai mostrar os argumentos dele, você mostra os seus. Não é obrigado ninguém estar totalmente certo nem totalmente errado. Porque aprenda uma coisa. Em toda doutrina, em toda religião, em todo dogma, em onde for, tem suas falhas. Tem seus erros, tem sua complementude nisso aí. Então eles vão ter os conceitos deles, nós vamos ter os nossos, outras denominações vão ter as delas. E aí em alguma coisa a gente se encaixa. O importante é a gente lutar para o reino de Deus. Temos comunhão, temos amor, misericórdia. Porque é numa palavra de um, numa palavra de outro, com respeito, como diz aqui, com temperança. Com temperança. Que vai conseguir convencer a pessoa a ler mais a Bíblia. E o Espírito Santo é quem vai converter ela, não sou eu, nem você, e nem a nossa ignorância. É o que eu mais falo nessa parte, irmão Roberto, para as pessoas, é que eles tomem cuidado. Eu digo, leia a Bíblia com atenção um pouquinho. Eu não digo às pessoas para serem crentes, se converterem, não. Eu digo o seguinte, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É o conselho que eu dou, leia a Bíblia. Ensino de que forma, por onde eles começar. Pega o Novo Testamento aqui, depois você vem aqui para você ver. Aí você vai entender que o Novo Testamento ele vai te mostrar o porquê do velho, as coisas do velho. Aí então as pessoas vão entendendo. Então, quando a forma de você, essa é a forma de você abordar uma pessoa. Então, eu vou devagar com eles explicando, sempre dessa maneira. Pega aqui, meus jovens, vão por aqui, leiam por aqui, para que o Espírito Santo ele vai abrir, ele vai mostrar para você, ele não mostra para uns e outros, não. Ninguém fica de fora. Ele revela, pá. Então, é essa forma que nós temos que chegar diante do nosso... Esse é o nosso próximo. O nosso próximo não são os irmãos que estão dentro da casa do Senhor, que eles já estão dentro da casa de Deus. Nós vamos se preocupar com quem já vive do nosso lado.
A gente só deve se preocupar com esses que vivem do nosso lado, quando eles estão fraquejando, desfalecidos, se desviando, a gente se preocupa. Que Mas enquanto não firme e forte, eles é que devem fazer a mesma coisa que nós, fazer a obra. A mesma obrigatoriedade. Justamente. Cair para a seara e começar a fazer o mesmo trabalho. E não é obrigação só dos líderes, não, é de tudo, é de cabeça a pé, é obrigação de todos. Pode dar sequência, irmão. E o versículo 6 diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, olha só, diferentes dons, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, segundo a graça que nos é dada. Mas ele diz aqui alguns, ele diz o seguinte: olha, se você tem um dom de profecia, que seja segundo a medida da vossa fé. Meu irmão, nós precisamos sempre na medida da fé, para que nós não nos desviemos. Deus tem muita preocupação para a gente não se desviar da fé, não estipular nas profecias. Né? Nas profecias é o quê? Na revelação de Deus da palavra, e depois a gente se crescer demais. A gente tem que estar sempre na medida da fé. É tipo você pegar uma vasilha de meio litro e querer botar 2 litros dentro. Você tem que estar na medida. Se é meio litro, é meio litro. Se é 1 litro, é 1 litro. Não queira colocar mais do que cabe o recipiente ou o vaso, já que nós somos vasos. Então, que nós sejamos preenchidos, mas na medida de profecia, na medida. A revelação de Deus, nós devemos buscar, né? O dom de pregar, né? O dom de conhecer, a revelação da palavra. Né? Nós precisamos pegar intimidade com Deus, mas na medida da nossa fé. Aqui diz o seguinte, que se é de profecia, que seja na medida da fé. Se é de ministério, que seja em ministrar. Olha só, se você tem o dom de ensinar, meu irmão, tem gente que sabe muito, mas não sabe passar. Ele tem o dom de pregar, de profecia, mas ele não tem o dom de ministrar, de ensinar. Tem gente que não tem. Tem professores meus que são admiráveis, os caras transbordam conhecimento jurídico. Mas na hora que iam ensinar, não sabiam passar, porque eles sabiam demais. Mas não receberam o dom de ensinar. E em todo lugar tem isso, nas igrejas, em todo lugar. E nem busca. E nem busca, até porque está dentro de você mesmo. Porque Deus te escolheu para isso, é para isso. Deus tem coisa mais importante em você ministrando e ensinando. Já em Deus, em outras pessoas, tem pregando. Mas mesmo você ensinando, não deixa de pregar. Do seu jeito, mas não deixa. É por isso que tem a temperança. A medida, tempero, tem que ter medida, senão perde a comida. Então diz o seguinte: olha, cara, se tu foi chamado para ensinar, tem que saber ensinar, tem que se dedicar. Se é para ensinar, aprofunda no conhecimento para ter cada vez mais para ensinar o povo. Você não pode querer ensinar sem ter conhecimento nenhum. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. O que quer dizer isso? Cara, tudo que você busca em excesso não é para você reter para você, é para você ensinar. Então você não deve reter nada. E se você tem a obrigação de ensinar, tem um compromisso com a igreja de ensinar, você deve buscar cada vez mais conhecimento, para que não deixe as pessoas perdidas no meio do caminho do aprendizado. E outra pessoa venha e ensine uma doutrina diferente. Eu estou vendo aí, sabe uma parte aí, irmão Roberto? Irmãos, pessoas que foram colocadas dentro de uma escola dominical, escola bíblica ali, você está para ensinar, e a pessoa tem uma semana inteira para poder ler a revista, para depois chegar e ministrar, dar aquela aula para os alunos. E quando chega, diz: olha, não deu para estudar, mas o Espírito Santo vai nos dar a revelação. Espera aí, pega leve aí. Ensinar é uma coisa, profecia é outra. Justamente. Você tem a sua obrigação. Você já foi levantado. Se você recebeu aquilo lá, então você não aceitasse. Não aceitasse aquela responsabilidade para você ir lá na frente, ser um líder, para poder você ensinar aquelas pessoas que estão precisando ouvir. Porque se você não tem tempo para você ler uma revista e ensinar, imagina para ler a Bíblia. Então não está apto a função. Porque o Espírito Santo de Deus, o camarada já não está sendo, igual geralmente eu falo, um termo, ele já não é folgado, ele é espaçoso. O Espírito Santo, ele tem que ter algo em você para poder te usar. Você tem que estudar, você tem que estar preparado para chegar lá e aplicar aquilo que você foi dado, a responsabilidade sobre suas mãos.
pode continuar, irmão. Amém, meu irmão. E aí no versículo 8 tem assim: e o que exorta, use o dom em exortar. Tem pessoas que não sabem corrigir os outros, são grosseiras, são ríspidas. E não é assim. A palavra de Deus diz: corrigir sem levantar a ira. Então a gente que necessita, às vezes, em uma oportunidade, em algum caso, de corrigir um irmão, seja na hora de que está ensinando a Bíblia, seja a hora até no comportamento dele, nós devemos saber o momento e o local e como exortar a pessoa. Não se exorta de qualquer forma, não se exorta em qualquer lugar. Então a gente precisa saber disso. Então Deus está dizendo o seguinte: a gente deve trabalhar em nós cada dom que Ele nos dá. A gente deve saber qual dom nós temos para trabalharmos em cima disso e sabermos utilizá-lo para que, ao invés de ganharmos alma para o reino de Deus, nós afastá-las do reino de Deus. E isso é muito perigoso. E diz assim: e ao que reparte, faça-o com liberalidade. As pessoas que têm o dom de repartir, de dividir. As pessoas que têm o dom de compaixão. Então nós devemos fazer o que é liberalidade? Com alegria, com justiça. Porque tem muita gente que confunde liberalidade com libertinidade, ou libertinagem. Liberalidade é uma coisa liberal, de bom coração, de alegria. Libertinagem é algo pervertido. Então Deus está dizendo o seguinte: se você tem o dom de fazer caridade, de ajudar o próximo, faça com alegria. Como a palavra de Deus diz: quando for ofertar, vá com o coração saltitante, regozijante. E Deus está ensinando a mim e a você hoje isso. E ele diz o seguinte: que o que preside, o que está à frente, seja de que obra for, seja da igreja, o seu líder, seja de uma missão que você vai, seja de um estudo, o que tenha na responsabilidade de liderar, seja o grupo jovem, de louvor, de oração, o que tiver na frente, ele deve presidir com cuidado. Olha só como diz aqui: cuidado. Por que cuidado? Porque trabalhar com gente é muito complicado. O irmão Roberto disse aí, usou um termo espaçoso, mas é muito complicado o ser humano. O ser humano, se tem algo complicado e que ninguém explica, é tal qual se querer explicar Deus, querer explicar a vida, querer explicar a morte. A gente não tem como explicar. O ser humano é isso. É por isso que eles têm cuidado. Porque ao invés de você, às vezes, tratar essa pessoa para trazer para o reino de Deus, você vai afastá-la. Ao invés de você levar uma palavra que anime, você vai matá-la com a palavra. Ao invés de você estender a mão para levantar, você vai terminar empurrando ele para cair. Então Deus está dizendo aqui: as pessoas que presidem, eles têm que ter muito cuidado no exortar, no ensinar, no profetizar, no dividir as funções, no fiscalizar as funções, no cobrar. Tem que ter muito cuidado. Deve-se fazer, mas com muito cuidado. E diz assim, e finalizando a leitura: e ao que exercita de misericórdia, faça com alegria também. Um é com liberdade, não precisa ninguém mandar, você tem que fazer com liberdade. Você faz sem ordem de ninguém. Não, o pastor não mandou, não vou fazer não. Não vou repartir isso não, que o pastor não mandou, não vou repartir isso não, que o presbítero não mandou, que o apóstolo não mandou, que o padre não mandou, que o bispo não mandou. Não. Quem tem esse dom de dividir, ele faz livremente, ele toma a atitude sozinho, iniciativa. Ele é um líder de si próprio, ele tem a iniciativa de tomar aquela atitude. Já nesse final do versículo, ele diz assim: o que exercita de misericórdia é com alegria. Então ele, além de fazer isso, ele tem que fazer com alegria, dando pulo, saltitando, glorificando a Deus. Tem que fazer algo com amor. E tudo que se faz com amor, se faz com alegria. Não por obrigação. Não tenhamos nada por obrigação. Deus não tem nada por obrigação. Até porque nós não somos obrigados a seguir a Deus. Nós não somos. E nós vemos isso todos os dias aí. Nós vemos pessoas que, se eu quero lá saber de Deus, Deus lá existe. Deus é o meu trabalho. Se eu não trabalhar, ninguém bota pão na minha casa, não. Se eu não trabalhar, eu não tinha carro, não. Se eu não estudar, se eu não passar num concurso, não. Também é correto isso. O esforço da gente leva a gente aos méritos. Mas a ajuda de Deus leva aos méritos. O esforço também, viu? O esforço com a ajuda de Deus leva a gente ao mérito e sem se afastar de Deus. Essa é a diferença. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu não vou estudar não, Deus vai me ajudar. Cara, Deus não trabalha assim não.
ensinaram um Deus equivocado. Deus te ajuda quando tu estuda, porque tem questões que não caem dentro do que a gente estudou, ou a gente estudou e não lembra. E Deus traz na lembrança. Porque aquelas pessoas que nem querem saber de Deus e tem cargos altos, tem funções altas, salários altos. Por quê? Porque eles se dedicaram. E Deus é justo. Porque Deus seria injusto se Roberto não quisesse saber de Deus, estudasse, e eu não estudasse, eu passasse ele não. Só porque não crê em Deus. Seria um Deus injusto esse. Nem é o Deus da Bíblia, nem o que eu creio. Mas o Deus justo é esse, que Roberto não quer saber de Deus, mas estuda e passa. E eu sou um crente fiel, santo dos santos aqui na terra, mas eu não estudo. Aí Deus diz, também não vai chegar onde você quer. Por quê? Porque ele diz assim, esforça-te, que eu te ajudarei. Ele diz assim, eu sou o Deus do impossível, ele não do possível. Então nós temos que colocarmos as coisas no lugar, cada um fazer a sua parte e Deus fazendo a dele. E é isso que Deus diz aqui. A misericórdia tem que ser com alegria, servir a Deus com alegria. Tudo que façamos seja para honra e glória, que nós sejamos unidos, né? Tenhamos uma união, sejamos um corpo só. Paremos de apontar para os outros e apontemos para nós. Isso foi a leitura de hoje. Mais alguma coisa, irmão Roberto? Não. Amém. Então, meus irmãos, já é chegada a hora, 13 horas e 5 minutos. Daqui a pouco tem outro tipo de aula aqui. E eu quero me despedir agradecendo de cada um de vocês. A Assembleia de Deus, né, de Apolo 3. Deus abençoe. Deus abençoe esse ministério grandemente, com muita sabedoria, muito poder, muita autoridade, muitas bênçãos, suprindo as necessidades de cada um em nome de Jesus Cristo. O irmão Roberto está aqui do meu lado. A irmã Aurinete, Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo, você e sua família. A irmã Cício e o irmão Gideão, lá em São Paulo, Deus continue abençoando vocês com muita sabedoria, muita paz, suprindo as necessidades. O irmão Braz está aqui conosco, um beijão no coração. Deus continue abençoando, está devendo os vídeos, hein, meu irmão? Deus continue abençoando você. Está preparando, com certeza. E sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer dia vamos fazer uma surpresa lá. Vamos? Cala a boca, não diga nada a ele, não. Missionário Marilene está aí. A irmã missionária Marilene da Silva está conosco. Deus continue abençoando seu ministério, sua vida, sua família, suprindo as vossas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ouvir mais. A minha esposa Sandra também, Sandra Pinta, ou Sandra está aqui também conosco. Deus continue abençoando nossa casa, nossa família, renovando e trabalhando em cada um de nós, que está muito complicado, mas Deus sabe tudo. A irmã Francisca Araújo de Caldas também esteve conosco, né, está conosco. Deus continue te abençoando, meu irmão, onde você estiver, né, guardando, protegendo, dando muita sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo e trabalhando na tua vida e na tua família. A Cristiano Caetano Medeiros também, que Deus te abençoe também, que ele continue também operando na tua vida e da tua família, né? E Francelita Almeida também, lá do Sertânia, uma grande amiga da gente, que Deus abençoe. Amém. Francelita, conhecida como a amiga da Linda, que é igual a irmã minha. Tá? E Gustavo, que Deus te abençoe. Gustavo José, né? Gustavo José, que Deus te abençoe, você e família, viu? Amém, meus irmãos. Mais? Cícero, Gideon, não, tá bom. A Sandra, né? Tua esposa. E você também que está aqui. Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Foi em Romanos, o capítulo é o 12, do versículo 1 ao versículo 8. Então, se gostaram, receberam da parte de Deus, compartilhem para que outras pessoas também recebam da parte de Deus, aprendam, se renovem, né? E se não gostaram, também não compartilhem. Eu agradeço a presença de cada um. Que Deus continue com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoando, protegendo, conduzindo, dando sabedoria, dando discernimento e nos fortalecendo nessa caminhada difícil e dolorosa que é buscando e levando o Evangelho do Reino de Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado a todos. Irmão Roberto? Agradecer aqui mais uma vez, né? Amém a todos também. Que Deus abençoe seus lares, seus filhos e fazer a oração. Fica à vontade, meu irmão. Pai amado, muito obrigado mais uma vez por esse dia maravilhoso, Senhor, por esta semana que se inicia em nossas vidas. Que o Senhor, Pai, venha nos confortar a vida de cada um dos teus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que são aqui, que estão assistindo e aqueles que eles estão intercedendo. Pai, opera milagres na vida espiritual de cada um e milagre na sua vida física, Pai. Que o Senhor venha continuar, Pai, nos ajudando com esse seu amor, com essa sua misericórdia, que ela é infinita em nossas vidas, e trazendo para nós paz nos nossos corações, paz espirituais, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, nos dê com muita alegria e felicidade
para que nós possamos força, para nós continuamos lutando na tua presença. Eu quero aqui agradecer no nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, amanhã meio-dia, se Deus permitir e quiser, estaremos de volta aqui. Amém? Se quiserem, compareçam, meio-dia estaremos aqui. Um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus.